Boa noite, meus amados irmãos. Que alegria grande estar aqui com os irmãos em Aparecida de Goiânia. Irmãos esses que o Senhor nos fazer conhecer e ter essa amizade. Há muito tempo não venho, mas não há nada que nos impeça de ter comunhão dos irmãos. É simplesmente, eu creio que as muitas lutas que nos prendem em algum lugar, há um período que às vezes a gente tem mais liberdade, outros menos, mas a gente sempre teve contato, de longe com os irmãos, e desejava estar com os irmãos aqui. Falei com o Sandoval, que eu viria em algum momento visitar os irmãos aqui, com muita alegria. Então, graças a Deus, esse dia chegou. Não esperava que fosse talvez para um momento como esse, de conferência, mas eu tenho muita alegria de ter os irmãos. E eu me lembro das palavras que Paulo fala a respeito de Tito, quando ele escreve a carta aos Coríntios, e ele expressa algo a respeito de Tito, falando para um outro irmão. Ele diz assim: porventura não temos andado nas mesmas pisadas? Irmãos, como é bom poder andar com aqueles que podem, junto conosco, andar nas mesmas pisadas. Nos dias que nós passamos, os dias, podemos dizer, de dificuldades, em muitos lugares, um afastamento do padrão divino, daquilo que de fato deveria ser caracterizado as igrejas locais, e a gente poder de fato ver aqueles que se esforçam, que se empenham em preservar, como diz o apóstolo Paulo, nós não fomos chamados para fazer a unidade, mas preservar a unidade feita pelo Espírito Santo. É o que o Senhor espera de nós. Muito bem. Eu creio que todo pregador, ensinador, e uma grande luta que às vezes temos é o que falar, o que vou falar naquela conferência, o que vou falar naquele período. Então isso é uma luta que acho que todo mundo tem, de não ser autossuficiente, de não achar que você é autossuficiente, vai falar e vai dar tudo certo. E não, o que o Senhor quer que fale. E eu quero dizer para os irmãos que estou pensando, nós vamos nessa noite abrir a palavra de Deus na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 5. E eu diria aos meus irmãos em Cristo, não é um assunto tão palatável, não é um assunto que às vezes estudamos ele e às vezes pulamos alguns capítulos. Gostamos de capítulos que às vezes nós temos algumas leituras que nós achamos assim, que elas são boas, e pulamos algumas. Então vamos olhar para 1 Coríntios capítulo 5. Eu quero falar um pouquinho da igreja em Corinto. Essa igreja que trouxe tanta alegria para o coração do Senhor, como também para o coração do apóstolo Paulo. Por que eu estou dizendo isto? Porque Paulo, juntamente com outros irmãos, eles laboraram, trabalharam juntos para que uma igreja fosse plantada nessa cidade. Paulo não era um missionário, Paulo era um visionário, irmãos. Visionário, um homem que tinha a visão da expansão do Evangelho. E quando ele pensa em Corinto, ele pensa que por meio de Corinto, muitos lugares poderiam ser alcançados. Quando você lê o capítulo 19 de Atos, Lucas escreve, durante 2 anos pregando o Evangelho, dando ensejo para que toda a Ásia pudesse ouvir o Evangelho. O Evangelho sendo comunicado a uma grande cidade.
E ali as primeiras salvações estão acontecendo ali. Deus vai plantar uma igreja naquela cidade. Muito bem, nos anos 50 da era cristã. A carta que nós estamos lendo vamos ler parte dela, é escrita no ano 55, da cidade de Éfeso. Paulo não está em Corinto. Ele está escrevendo uma carta da cidade de Éfeso. Mas Paulo, como nós, talvez nesses dias, muito mais fáceis de ouvir notícias. As notícias hoje, boa ou não, elas correm assustadoramente. As notícias chegaram na cidade de Éfeso, para Paulo. Mas esses irmãos também escreveram para ele, tirando, vamos assim dizer, dúvidas a respeito de situações que eles passavam lá. Então é bom a gente saber disso, sobre essa carta. A carta ela tem esse objetivo. E essa carta, irmãos, ela é uma carta tão preciosa, porque aqui Paulo vai ensinar doutrinas fundamentais que vão perdurar em toda a dispensação da igreja. Eu vou citar elas: a cobertura das irmãs, o uso do véu. Ele vai falar, irmãos, naquele mesmo capítulo, dessa posição que ele coloca agora, cada um em um lugar, homem e mulher, especialmente as nossas irmãs que vão estar conosco aqui esses dias, esse lugar tão sublime, tão alto, a posição que elas têm, e o lugar que o Senhor quer que os homens, que os varões ocupem também. E depois então Paulo ensina sobre a ceia do Senhor. Irmãos, é interessante essa carta. A ceia do Senhor, quando a gente lê o capítulo 11 de 1 Coríntios, eu estou fazendo aqui uma introdução, porque eu vou entrar no capítulo 5, e vocês vão ver que tem sentido. A carta escrita por Paulo, capítulo 11, ela antecede os evangelhos. Paulo não viu os evangelhos. Os evangelhos não tinham sido escritos quando Paulo escreve 1 Coríntios 11, falando sobre a ceia do Senhor. Então, irmãos, eu diria para os irmãos, com muito temor e tremor, que a gente vai ler a palavra de Deus, ler com os irmãos aqui. Creio que as mesmas aflições, ou aquele ambiente de Corinto, de alguma forma se espalha pelo nosso país. O que o Senhor espera das suas igrejas locais é que esse ambiente é onde o Senhor prometeu estar no meio. O Senhor espera que as suas igrejas sejam santas, separadas. E como elas devem tratar da questão do pecado. O que o pecado de fato deve trazer na mente dos irmãos da igreja local. Então vamos pensar nisso. A igreja em Corinto não havia passado muitos anos, né? Então nós vamos ler o capítulo inteiro e provavelmente nós não nem entramos nele inteiro. Mas vou dizer aos meus irmãos, não é um assunto palatável. Não é um assunto que a gente diz assim, não, isso é algo corriqueiro. Não, não é corriqueiro. Então vamos pensar nisso. E eu quero contar com a ajuda dos irmãos em oração, para que a gente possa pensar nisso. Que o Senhor quer e pode nos ensinar. Cada um de nós lutamos em igrejas locais onde estamos. Todos nós estamos lutando em localidades, enfrentando situações adversas, elas não são iguais. O Senhor pode nos orientar
através da sua palavra. Vamos ler então. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Há uma tradução que fala malfeitor, a outra fala iníquo. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei ou sentenciei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto de vós, e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja esse tal entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia de Jesus. Não é boa a vossa jactância, a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo ser irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não, julgai vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão fora. Tirai, pois, dentre vós, agora Paulo termina, irmão, esse iníquo. Nós vamos confiar nesses momentos, para que o Senhor nos ajude, nos dê realmente clareza, luz, para aquilo que nós desejamos falar aqui nesses dias. Amém. Amém. Meus irmãos, quando eu penso na igreja em Corinto, capítulo 1, o apóstolo Paulo diz: não faltou-lhes nenhum dom. Já imaginou chegar em Corinto, em um momento, a igreja reunida? Eu estou pensando naquele ambiente. A gente olhando de fora, pensando que eles tiveram, irmãos, a companhia de Paulo, a companhia de Apolo, a companhia de Pedro, do próprio Paulo. Olhando daquelas reuniões da igreja em Corinto,
um ambiente espiritual elevado. Elevado. Doutrina, princípios. Olhamos ali a verdade sendo ensinada na sua total e íntegra. Aquele ambiente era um ambiente, olhando de fora, espiritual. Eles se julgavam espirituais. Se julgavam de um padrão espiritual elevado. Se você quiser olhar, olha o que Paulo vai dizer no capítulo 4, desse mesmo, um capítulo anterior. Versículo 8, ele falando a respeito dos coríntios. Já estáis fartos, verso 8, já estáis ricos, sem nós reinais, quisera reinar-se, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por último, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo e aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo. Agora observa bem, e vós sois sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Irmãos, aquela igreja, na mente deles, eles atingiram um padrão espiritual elevado, muito mais do que os apóstolos, o próprio Paulo. Nós não precisamos, Paulo, nós não precisamos, talvez de você mais aqui, somos autossuficientes. Então, quando Paulo está escrevendo essa carta, irmãos, essa carta ela tem, eu diria, ela tem algumas peculiaridades que é comum das suas cartas. Quando a gente olha essa carta, logo no início, Paulo diz que foi informado pelos da casa de Cloé, que havia contenda entre eles, contenda. Uma igreja, podemos assim dizer, que a contenda, eles estão brigando entre eles, há partidos. Aquela irmã, eu estou pensando, analisando que seja uma irmã, essa Cloé, e dizendo para Paulo, a igreja aqui, tem alguma coisa aqui que não está bem. Os irmãos estão se pegando. Há contendas aqui. Há partidarismos aqui. Irmãos, as nossas irmãs ficam em silêncio, mas elas não são inativas. Elas pensam. Elas não falam publicamente, mas elas veem. Quando nós homens falhamos, quando nós homens abaixamos a guarda, as nossas irmãs estão ativas, elas podem ver. E essa irmã está, eu estou pensando ser uma irmã, uma escrava, convertida, escrevendo para Paulo. Somos informados pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Irmãos, a contenda é o caminho para destruir, para de alguma forma causar ruptura nesse ambiente. Então, a primeira coisa, a contenda. Agora você vai perceber que logo no capítulo 1, a maneira com que a contenda se espalhava. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Havia um grupo ainda, irmãos, que eram mais excelentes. Ao se destacar que eram de Cristo, nós não precisamos nem da doutrina dos apóstolos mais.
Somos autossuficientes. Então, esse ambiente se tornou um ambiente, irmãos, dividido. Eles se dividiram. Agora, quando a gente chega aqui no capítulo 5, não tem divisão. A hora que é para dividir, não divide. O dividir aqui, irmãos, quando Paulo mostra aqui, era tirar de entre eles o malfeitor. O assunto dessa noite, a leitura nossa nessa noite, irmãos, quando pensei em repartir com os irmãos isto, Paulo está mostrando, há 2 capítulos em sequência. O primeiro desafia a santidade. A santidade da igreja de Corinto estava sendo desafiada. No capítulo 5, no capítulo 6, a justiça estava sendo desafiada. Problemas, talvez entre 2 irmãos, um irmão levando o outro perante a justiça humana, porque a igreja local não é mais suficiente para tratar de assuntos, ao meu ver. Vamos recorrer à justiça dos homens agora, para resolver uma questão entre irmãos. Então nós vamos pensar nisso. Paulo está escrevendo essa carta de Éfeso. Alguém falou para ele, mas a igreja também escreveu para ele. Capítulo 7, o assunto é casamento. Permitindo Deus, nós queremos falar alguma coisa aqui sobre casamento. Falar com os solteiros também, porque a nós casados e os solteiros. Solteiros aqui são aqueles que pensam no casamento futuro, porque Paulo vai falar. Capítulo 7 ele fala abrangendo, o capítulo 7 é uma abrangência grande de pessoas. Ele fala com as viúvas. Ele fala com as irmãs que casaram e depois de casamento converteram-se ao Senhor Jesus Cristo. Elas não entraram em julgo desigual, mas elas foram encontradas ainda sem ser, elas não eram salvas, mas foram salvas. Às vezes, uma irmã é salva vivendo já na incredulidade e o esposo não é salvo. E vice-versa. Nós vamos pensar nisto. E queremos também, se o Senhor permitir, falar do julgo desigual. Porque, meus irmãos, parece que isso está ficando esquecido na mente e no coração dos irmãos. Algumas igrejas pensam que isso já não é mais pecado. Vamos liberar. Vamos liberar, porque assim a gente ganha mais. As moças trazem os rapazes. Os rapazes trazem as moças. Esse ambiente vai ficar um ambiente assim, missionário. Como se fosse, namoro fosse um ambiente para que nós fizéssemos missão. Saíssemos procurando os incrédulos. Não vos ponhais em julgo desigual com os infiéis. Não é só no namoro, mas eu estou citando o namoro. Esse caso aqui, irmãos, nós vamos pensar nele. A ideia é que a igreja em Corinto estava na boca de todo mundo, dos incrédulos. A igreja havia caído no descrédito dos incrédulos. A igreja estava sendo falada também entre as demais igrejas. Primeiramente, se achavam espiritual demais. Uma espiritualidade elevadíssima. Nós somos tão espirituais. Olha para você ver, nós temos aqui dom de língua. Nós temos intérprete. Tudo vai bem aqui. Olha os nossos cultos. Olha as nossas reuniões. Pecadinho desse aqui? Isso é um pecadinho. Podemos suportar. Podemos tolerar esse membro aqui no nosso meio. E daí?
Então, é a partir daqui, irmãos. Lembra que ainda o período apostólico, Paulo, e há mais apóstolos vivos. Paulo, nós sabemos que a interferência no igreja local é algo inadmissível por qualquer pessoa de fora. Mas Paulo é um apóstolo, ele está escrevendo uma carta redigida a uma igreja. Se você quiser olhar comigo, vamos para 1 Coríntios capítulo 1. Paulo, chamado apóstolo. Você sabe por que Paulo diz? Paulo, está entre parênteses aí. Paulo, chamado apóstolo. Perdão, eu que pus entre parênteses aqui na minha Bíblia, irmão, perdão. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo. Porque eles duvidaram do seu apostolado. Ele vai falar: ao menos para vós eu sou apóstolo. Se não sou para os outros, ao menos para vocês, porque vocês são o meu apostolado. Mas eu quero destacar algo aqui, irmãos. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. E ele coloca aqui, irmãos, e o irmão Sóstenes. Sóstenes, você vai encontrar ele lá no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos. Um dos convertidos, um irmão da igreja. Esse irmão se coloca ao lado de Paulo. Paulo, você vai falar tudo isso mesmo? Sim, Sóstenes, eu vou falar isso. Você vai escrever isso mesmo? Sim, Sóstenes, eu vou escrever. Paulo, coloca o meu nome aí. Paulo, pode colocar a minha assinatura, porque eu estou junto. Eu creio nisto, que esse ambiente da igreja local deve ser esse ambiente santificado, separado. E eu queria que os irmãos observassem. Logo em seguida, Paulo vai lembrar aquela igreja, a igreja de Deus que está em Corinto. Agora, meus irmãos, observa bem a situação deplorável, a situação de fraqueza que aquela igreja enfrentava. Paulo está dizendo para eles assim: a igreja de Deus, eu estou lembrando a vocês que vocês não eram isso. Vocês não eram isso que vocês estão sendo agora. Vocês esqueceram. A igreja de Deus que está em Corinto. E eu quero falar para nós aqui, irmãos, para nós aqui, que pertencemos a um testemunho de uma igreja local. Não existe nada nessa terra, não existe nada nesse mundo que equipara pertencer a uma igreja de Deus. Não tem. Como nós valorizamos isto? Irmãos, a gente percebe nitidamente um desleixo. A gente consegue ver nitidamente nos irmãos o abandono do apego. Irmãos, o privilégio de pertencer a uma igreja de Deus. Paulo vai dizer: chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Chamados, algo muito elevado. Então Paulo vai lembrar esses irmãos. E talvez nós, nesses dias aqui, irmãos, sermos lembrados quem nós somos, a quem nós pertencemos, onde nós estamos, o que nós estamos fazendo das nossas vidas. Então Paulo está
escrevendo para esses irmãos com quem ele tem liberdade, autoridade apostólica. Então Paulo vai tratar de assuntos aqui não são agradáveis, mas ele diz que geralmente se ouve que há entre vós fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como há de haver quem possua a mulher de seu pai. Irmãos, sabe, essa igreja em Corinto, a cidade de Corinto, deixa eu falar um pouquinho da cidade de Corinto, historicamente falando. A cidade de Corinto era uma cidade profundamente depravada. Algumas cidades no Brasil se destacam pela depravação. Infelizmente, não é algo bonito. Você viaja, a gente que viaja pelo Brasil consegue ver isso em algum lugar que a gente vai. O nível de vida moral das pessoas é muito baixo. Corinto era assim. E quando alguém queria falar de Corinto de uma forma pejorativa, queria de alguma forma falar para aquelas pessoas, fulano de tal está se corintianizando. Era uma ofensa. Corintianizar era descer um nível moral. Porque lá em Corinto tinha um templo dedicado a uma deusa chamada Afrodite. Afrodite, com mais de 1000 prostitutas cultuais. Havia um templo dedicado a Apolo, meus irmãos. Apolo. E eu vou dizer para os irmãos, e as noites em Corinto, as noites da cidade de Corinto, tanto o tempo dedicado a Apolo quanto a Afrodite, estava em um lugar alto, chamado Acrópole de Corinto. À noite eles desciam para a cidade. Essas mulheres desciam para a cidade, e os homens, me permita dizer, de caráter afeminados, eles se encontravam ali. Essa visão de mundo que eles têm. Mas Deus plantou uma igreja de Deus ali. Uma igreja foi plantada naquela cidade. Assim como Deus tem plantado igrejas, esperando, meus irmãos, que nós reagimos em relação à sua santidade, à sua verdade. A igreja em Corinto não estava reagindo. A igreja sabia, a igreja conhecia essa pessoa. Nós vamos olhar, irmãos, vamos olhar rapidamente, vamos para Deuteronômio primeiro, vamos em Levítico primeiro, irmãos, Levítico. Vamos lá em Levítico. Levítico 18. Nós vamos somente ler o versículo 8. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. É nudez de teu pai. Agora, um minutinho só. Há um outro texto aqui ainda em Levítico. Levítico 12, Levítico 20, capítulo 20. Versículo 17. Só um minutinho, irmãos. É o 11. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai,
e descobrir a nudez de seu pai, ambos certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Deuteronômio agora, capítulo 22. Verso 22. Maldito é aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai ou a filha de sua mãe. E todo o povo dirá amém. Maldito é aquele que se deitar com a sua... É só o versículo 22 meu, irmãos. Um minutinho só. É esse mesmo. Maldito é aquele que se deitar com a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe. Capítulo... Eu acho que eu errei esse texto. Capítulo 27, irmãos. Capítulo 27. Um minutinho só. Eu pulei. O capítulo 22 é o versículo 30, perdão. Tenham paciência comigo aí, meus irmãos. Paciência comigo. Capítulo 22, verso 30. Eu tinha errado, estava lendo um capítulo errado. Nenhum homem tomará a mulher de seu pai, nem descobrirá a nudez de seu pai. Agora capítulo 27. É aquele versículo que eu já tinha lido já do capítulo, que eu já citei, o verso 22. 20, irmãos. Maldito aquele que deitar com a mulher de seu pai. Obrigado, meus irmãos. Porquanto descobriu a nudez de seu pai, e todo o povo dirá amém. Nós estamos olhando, irmãos, para um caso emblemático. Irmãos, a gente tem vivido, eu creio que, para ver coisas que nos assustam. Mas eu quero pedir bastante, que os irmãos tenham um pouquinho de paciência. Pregando num determinado lugar, há muitos anos atrás, eu conheci uma família grande, irmãos. E conversando há mais tempo, visitando aquela região, conheci uma senhora, talvez ela tivesse a minha idade, tenha a minha idade hoje. Essa senhora tinha 4 filhos. 4 filhos. O Evangelho havia alcançado aquela família. O Evangelho havia chegado naquela família. E sabe, irmãos, o que é triste? Aqueles filhos eram filhos do pai, do próprio pai. Do próprio pai. Pai sanguíneo. Meus irmãos, nós estamos vivendo em dias dos mais deploráveis na área moral. Sempre foi. Sempre foi. Mas esses ambientes perniciosos, pecaminosos, eles estavam fora desse ambiente. Desse ambiente que nós chamamos a Igreja de Deus. Irmãos, eu quero dizer aqui que o crente, o salvo, eu vou falar isso aqui, nós salvos podemos, irmãos, incorrer, em cair em pecado de natureza diversa. Ai daquele que achar que é imbatível, que nunca vai fazer tal coisa. As notícias que nós recebemos e ouvimos nos assusta. Que em tal lugar assim, aquele irmão assim, caiu. É possível que isso aconteça. Nós não estamos aqui de forma nenhuma dizendo que nunca vai acontecer com o salvo. Isso não é verdade.
Mas a forma de reagir ao pecado como um salvo reage. Como um salvo, ele diante do pecado que de alguma forma assaltou a sua vida, como ele está reagindo? Nos assusta, irmãos, em olhar e ver que pessoas não reagem ao pecado. E cada vez afunda. E cada vez você vai percebendo que a coisa piora ao invés de melhorar. Olha o que Paulo vai dizer. Paulo já falou. A palavra fornicação, ela tem origem na palavra porneia. Porneia. Uma relação totalmente que Deus abomina. Vamos olhar para Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Lucas está escrevendo o livro de Atos, e eles estão então ali reunidos, tratando de algumas coisas, falando de coisas necessárias, tanto para os judeus, como também para os gentios. E é interessante, quando a gente chega aqui no capítulo 15, a decisão que esses irmãos tomaram. Olha bem, depois de tomar a decisão concordemente com os apóstolos, os anciãos, os apóstolos da igreja, a partir do verso 25, e pareceu-nos bem reunidos, concordemente, eleger-vos alguns homens, e enviá-los a vós, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavras vos anunciarão também as mesmas coisas. E na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada, e da fornicação. Irmãos, era uma epidemia essa vida de caráter baixo. Se nós olharmos 1 Coríntios capítulo 6, vamos olhar 1 Coríntios 6, vamos olhar ali algo que Paulo vai falar também nesse aspecto. Versículo 10, do capítulo 6. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Agora olha o versículo 11. É o que alguns têm sido. Observa o tempo do verbo passado. Tem sido. Não continuam sendo. Não é uma prática. Irmãos, quando nós olhamos, vemos pessoas vivendo na prática do pecado, são indícios. Eu creio que, já mencionei que qualquer crente pode cair, mas a forma de reagir, o pecado para o crente deve ser algo, vamos assim dizer, acidental, e não algo corriqueiro, algo constante, vivendo. Olha, é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, muitas daquelas irmãs, pertencendo à comunhão dos santos, vieram
de vida baixa. E de repente, estavam olhando. Ué, ninguém vai falar com esse homem? Ninguém vai falar com esse homem? O que será que esse homem tem? Irmãos, o negócio é tão podre que dá vergonha de falar. Pai e filho. Uma mesma mulher. A mulher possivelmente não pertencesse à igreja. Com toda certeza. Mas e o pai e o filho? Especialmente esse homem. Irmãos, nos causa espanto. Irmãos, nos causa espanto em ouvir coisas. Eu não vou falar no mundo, irmãos, no meio do povo de Deus. Nos causa horror. Nos causa, se a gente pode usar uma expressão, me permita, com muito nojo, vergonha. Isso é algo, encontrar palavras para explicar isso. Irmãos, os gentios, o mundo lá fora estava comentando o assunto, que isso não é comum. Mas para a igreja em Corinto, normalizou. Nós podemos. O problema é nosso. Olha o nosso culto, olha a nossa reunião. Olha, partimos o pão aqui e está tudo indo bem. É mais ou menos assim. E Paulo então está escrevendo essa carta. Uma carta que nos dá direção, nos dá orientação, o que o Senhor espera das suas igrejas locais em relação a esse ambiente que Ele espera que seja um ambiente, irmãos, guardado do pecado. Agora Ele vai dizer uma coisa, irmãos. Então, já descobrimos aqui o que acontecia com esse homem e o seu pai e aquela mulher. A má fama estava correndo no mundo, nem entre os gentios, no mundo. Estais ensoberbecidos, inchados, presunçosos, orgulhosos, vaidosos. Aqui quem manda somos nós. Aqui nós não vamos seguir padrão bíblico para tratar de coisas. Para que isso? Nós podemos tolerar isso. É mais ou menos o que Corinto queria talvez de início pensar que somos tão assim liberais. Na verdade, nós estamos num padrão tão alto que nós somos diferentes das outras igrejas. Essa era a condição daqueles irmãos ali. Mas quero tocar em algo aqui, irmãos. Paulo vai dizer: e nem ao menos vos entristecestes. Ô irmão, eu quero dizer algo. Há irmãos aqui responsáveis em igrejas locais onde estão. A coisa mais difícil para a igreja local, na pessoa dos seus irmãos, liderança, ancião, é o dia de que anunciar que alguém vai ser disciplinado, afastado da comunhão dos santos. É a pior notícia que alguém tem para dar para a igreja. Irmãos, Paulo dizia: vocês não choraram, vocês não se entristeceram, vocês não lamentaram. Sabe, irmãos, quero gastar um tempinho aqui. Nesses dias de WhatsApp, de rede social, irmãos, as notícias ruins correm tão rápido. O fulano está em disciplina. E o outro responde: ah, que bom. Demorou.
Meus irmãos, Paulo estava mostrando que deveria ter lágrima nos olhos, chorar, dias de pranto, dias de tristeza. Essa igreja não sentiu isso, irmãos. Eles não olharam para esse ângulo da verdade. Então esse malfeitor simplesmente ficou ali confortável, numa condição de conforto, naquela zona de conforto. É por essa razão que Paulo está escrevendo. E Paulo vai dizer: eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente de vós, e o meu espírito, com o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está indo lá em Mateus capítulo 18. Aquele caso que o Senhor Jesus contou, ilustração. Aqueles irmãos tentando de todas as maneiras recuperar aquele irmão. Porque, irmãos, Mateus 18 para nós, eu diria, o Senhor nos mostrou que há todo um caminho antes de levarmos a igreja. Há todo um processo que nós devemos nos esforçar para não expor um irmão, uma irmã. Se o teu irmão pecou contra ti, vai ergui-lo entre ti, ele só. Irmãos, como isso tem faltado? É mais fácil falar para todo mundo do que chegar na pessoa. A necessidade, irmãos, se nós olharmos para Mateus 18 e nós de fato aprender do Senhor, nós vamos encontrar o caminho excelente. Se o teu irmão pecou contra ti, vai erguer entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes o teu irmão. Quem de nós aqui já fez isso? Quem de nós? Quem de nós já sentou com alguém? Se o teu irmão pecou contra ti, observa bem, foi ele que pecou, ele tem que vir. Não, é você que foi ofendido. E a ele. A pessoa, aquele que recebeu a ofensa, e aquele que ofendeu, sentar com ele, tentar convencê-lo. Se não te ouvir, chama outro irmão. Agora, mais um passo. Mais um passo antes. Depois dessa conversa, desse diálogo, desse tratamento, aí o Senhor fala: se não ouvir, dizei à igreja. Gente, nós temos um caminho, todo um caminho. Mas aqui, meus irmãos, aqui a coisa já estava fedendo. O mundo sabia. As igrejas de toda a região sabiam. Mas os irmãos diziam: nós somos progressistas, tá? Não vem não. Não vem não, que aqui nós podemos sim, e nós vamos ficar nessa posição, irredutíveis. Então Paulo escreve essa carta, e Paulo vai dizer aqui, Paulo está citando algo de Mateus 18, mostrando aquele irmão sendo levado perante aqueles irmãos reunidos ali, conversando com aquela pessoa. Eles em conversa, não há arrependimento, não há mudança. O que o Senhor Jesus falou? Considerai o tal como gentil e publicano. Alguém que não mostra arrependimento, alguém que não se curva, alguém que não aceita. O Senhor, Paulo está mostrando aqui, irmãos, essa disciplina que Paulo fala aqui, de um caráter, de um punho tão pesado, tão difícil. Ele vai dizer no versículo 5, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo, como apóstolo de Jesus Cristo,
Paulo podia fazer isso. Paulo podia perfeitamente fazer isso. Ele é um apóstolo. Mas quero dizer algo, irmãos. O Senhor Jesus Cristo tem mostrado que esse ambiente da igreja, esse ambiente congregacional, espiritualmente falando, irmãos, nós não queremos imaginar que o que o Senhor espera desse ambiente. Eu não creio que nós somos de caráter apostólico nesse sentido, de ter esse cunho de dizer algo, vamos entregar o fulano a Satanás. Mas quero dizer aos irmãos, meus irmãos, quando uma igreja está disposta a obedecer ao Senhor, e que essa igreja orando para tratar de um assunto que não é fácil, não é fácil. Então esses irmãos, será que pode haver, irmãos, no coração nosso, eu diria assim, hoje nós vamos reunir, vamos tratar daquele irmão e vamos acabar com ele? Não, eu não posso acreditar nisso. Eu não posso. Nós vamos fazer isso por vingança. Vamos dar ele uma lição, ou ela. Eu não posso acreditar nisso. Mas eu estou pensando que esses irmãos é quem o Senhor vai usar para corrigir, para falar. O Senhor mostrando o poder de ligar, desligar. Não é cortar a salvação de ninguém, não é tirar a salvação de ninguém, mas é necessário, irmãos, que o Senhor espera desse ambiente santo. Uma igreja que quer obedecer ao Senhor, ela irá sim tratar do pecado no seu meio. Não é um ambiente frívolo, não é um ambiente de brincadeira. Não vamos ser crentes de finais de semana. Então, permitindo Deus, creio que o meu horário já passei um pouquinho. Eu espero em Deus que o Senhor nos ajude na continuação do que vamos falar, contar com a paciência dos irmãos. Que o Senhor nos ajude, tenha misericórdia de nós. Todos nós estamos em igrejas locais. E o que mais você ouve são lamentos. Irmãos doentes. Irmãos que chegaram à exaustão que não tem mais aonde. Que o Senhor nos ajude e nos dê graça. Eu não vim, irmãos, a intenção não é um escopo aqui de tratamento, mas queria tratar, falar desses assuntos que não são palatáveis, mas contar com a ajuda de Deus. Amém. Amém.